Boa noite, pessoal. Estamos ao vivo. Mais uma segunda-feira para a nossa live. Esperar o pessoal entrar. Oi, Nath, Maila, Damares e o Franci. Boa noite, gente. Isadora. Oi, Isadora, boa noite. Coluna no ponto. Fala, meu amigo, tudo bem? Teodoro, Valéria, Camila Santana. Vamos entrando, pessoal. Flávia, oi, Flávia, boa noite. Lembrando que nós estamos no YouTube e no Instagram ao mesmo tempo, tá? Oi, Ana, boa noite. Fala, grande Edgar, Fabiola. Boa noite, pessoal. Prazer é meu. Mais um minutinho a gente começa. Hoje a gente vai falar, gente, sobre cefaleia em salvas. Para quem não conhece sobre essa cefaleia, vai aprender, vai ver que cefaleia curiosa e que pode aparecer aí na mão do fisioterapeuta, tá? Pode acabar caindo aí na nossa mão e a gente tem que estar muito atento, porque é uma cefaleia muito importante para a gente conhecer, tá? Oi, Débora, tudo bem? Boa noite. Andréia. Legal. Mais um minutinho a gente já começa. Vai avisando o pessoal, manda o aviãozinho aí para o pessoal, que a gente vai fazer uma live hoje sobre cefaleia em salvas, tá? Quem aqui não conhece o canal no YouTube, a gente está transmitindo também ao vivo pelo YouTube, tá? Samuel Lodovich, é só escrever tudo junto lá. Samuel Lodovich, você vai encontrar o canal, tem bastante vídeo, a gente deixa a live sempre 24 horas salva lá, então se você quiser assistir, tá lá, tá? Até amanhã. Fisioterapia Info, boa noite. E mais está aqui o pessoal aqui da Neide. Legal. Mais um minutinho a gente já começa, gente. Vai avisando o pessoal. A gente vai falar hoje de uma cefaleia bem legal. E, ó, hoje, uma live diferente. Vou mostrar para vocês 2 vídeos, tá? Então, ó, pessoal do Instagram que está aqui, se quiser ver o vídeo, vai estar lá no YouTube, tá? A gente vai passar o vídeo no YouTube ao vivo, tá? Posso dizer que hoje é uma live impactante para vocês. Vai chamar a atenção, tá? Oi, Edilene, Lolitins, Marielle Silvério. Essa live vai chamar a atenção, gente. 2 vídeos, na verdade, que eu quero mostrar para vocês hoje dentro da live, tá? Pouca gente faz isso dentro de live, né? E eu vou fazer, porque eu quero levar isso para vocês. Só que o vídeo vai ser transmitido lá pelo YouTube. Mas eu vou deixar o áudio aqui no Instagram, tá? Vocês vão estar na live. Quem quiser permanecer no Instagram vai ouvir o áudio aí, tá? Pode ir para o YouTube, se você quiser. Tá? Então, o pessoal que está aqui no Instagram, quiser assistir no YouTube, é só arrastar para cima, tá? O link está aí nos stories, só arrastar para cima e vai para o YouTube para ver o vídeo, tá? Quem mais está aqui? Oi, Andréia. Raab Maciel, tá sempre aqui com a gente, toda noite. Oi, Glória. Marcelo. Beleza. Fabiana. Oi, Fabiana, boa noite. Então, vamos lá, gente. Rosemia Luchini também está sempre aqui, tudo bem? Boa noite, gente. Então, vamos lá, ó, sem mais delongas, tá? São 8h05. Mais uma vez, sejam bem-vindos a mais uma live aí de segunda-feira. A Damara está aqui, Ana Paula Santos. Sejam bem-vindos a mais uma live aí da segunda-feira. Toda segunda-feira, às 8 da noite, a gente está aqui levando conteúdo para vocês, de graça, sobre fisioterapia e dor de cabeça. E também, muitas vezes, a gente traz convidados para falar sobre o tema. Nós, normalmente, né, toda segunda-feira, a gente transmite ao vivo pelo Instagram e pelo YouTube, tá bom? A gente sempre faz as transmissões nas 2 mídias, tá?
E para quem não conhece o canal do YouTube, é um canal também meu dedicado a levar o ensino da dor de cabeça para o fisioterapeuta, o estudante de fisioterapia. E quem mais quiser aprender, só digitar lá no YouTube Samuel Lodovich, você vai encontrar o canal, tem bastante vídeo lá e essa live a gente deixa salva só lá no canal do YouTube por 24 horas. Beleza? Então vamos lá. Gente, hoje a gente vai falar de um tema, né, de uma dor de cabeça chamada cefaleia em salvas, tá? A cefaleia em salvas, gente, é uma dor de cabeça que, por incrível que pareça, pouca gente conhece, né? Poucos fisioterapeutas conhecem, não se aprende na faculdade, é muito difícil você acabar tendo aula, alguma disciplina na faculdade que vai te ensinar sobre cefaleia, e ainda mais sobre cefaleia em salvas. Mas é uma cefaleia que a gente vê muito por aí, não tanto quanto uma cefaleia tensional, que a gente está sempre falando por aqui, não tanto como uma migrânia, uma cefaleia cervicogênica, cefaleia secundária ATM, que a gente está sempre falando aqui. Você não vai ver tanto quanto esses tipos de dores de cabeça, mas você vai ver, mas você vai encontrar também, tá? É um tipo de dor de cabeça, gente, que vocês vão ver, e eu vou mostrar para vocês aqui, literalmente eu vou mostrar para vocês o que é o sofrimento de um paciente com cefaleia em salvas, tá? Cefaleia em salvas é considerada a pior dor de cabeça, tá? Existe uma palavra para definir a dor da cefaleia em salvas que é excruciante. Excruciante significa insuportável, tá? É uma dor inimaginável que só o paciente que tem a cefaleia em salvas consegue descrever, e mesmo ele às vezes não consegue descrever tamanha dor. E aí você pode me dizer, mas eu tinha um paciente com enxaqueca, ou eu tenho enxaqueca, e a minha dor é muito forte. Eu concordo. A dor de cabeça da enxaqueca, da migrânia, ela sim pode ser muito forte, né? Ela pode ser de moderada a severa. A cefaleia em salvas, raramente ela vai ser moderada. A maioria esmagadora dos casos, ela vai ser severa. E não só severa, de severa a muito severa, tá? Então, sim, ela é mais forte, ela é mais severa que a intensidade da dor de cabeça da enxaqueca ou da migrânia, mesma coisa. Muito mais forte, mas muito mais forte do que uma tensional, mas muito mais forte do que uma cervicogênica, tá? Alguém pode estar pensando, então eu tenho uma dor de cabeça forte, a minha deve ser cefaleia em salvas, né? Não é bem assim. Pode até ser que você já teve isso na sua vida, ou algum paciente seu apareceu e agora você vai descobrir que ele tinha cefaleia em salvas pelos critérios que a gente vai falar aqui. Mas é mais provável que você tenha encontrado aí um paciente com enxaqueca, com uma crise forte, do que propriamente cefaleia em salvas, tá? Por quê? Porque a característica de sofrimento do paciente com cefaleia em salvas é única, tá? E eu falar aqui para vocês a característica de sofrimento do paciente com cefaleia em salvas é única, o ideal é que você veja isso. O ideal é que você consiga enxergar isso, tá? E os pacientes, muitos pacientes, a gente vê isso muito fora do país, pacientes portadores de cefaleia em salvas, muitos gostam, né? Não sei se seria a palavra, mas eles gostam de filmar, de gravar em vídeo a sua crise, tá? E eu quero mostrar isso aí para vocês. Obviamente, a gente não precisa da autorização do paciente, porque isso está disponível publicamente no YouTube. Então, os pacientes, eles filmam, gravam e colocam no YouTube, tá? Então, eu separei um para vocês verem aí o que é o sofrimento, tá? Mas como que vocês vão ver o vídeo? Pelo Instagram, não dá para a gente pôr, tá? Então, esse vídeo, ele vai ser passado no YouTube. Então, a live está acontecendo no YouTube nesse momento. Então, o YouTube nos dá mais essas possibilidades. A gente quer pôr um slide, se a gente quer pôr um vídeo, tá? Então, quem tiver aqui no Instagram e quiser ver o vídeo, a gente vai transmitir lá no YouTube, tá bom? Mas antes de passar o vídeo, eu quero falar para vocês do que é essa bendita cefaleia em salvas, tá? Então, vamos lá. A cefaleia em salvas, gente, é uma cefaleia considerada primária. Então,
Então, quem me acompanha aqui pelo Instagram, pelo YouTube, nas mídias sociais, sabe que eu sempre falo dessa característica básica das cefaleias, né? As cefaleias são divididas em dor de cabeça primária e secundária. A dor de cabeça primária é aquela dor de cabeça que ela não tem uma causa estabelecida. A dor de cabeça é a própria doença, tá? Então, ela é primária. A dor de cabeça é a própria condição, é a própria doença. Ela não tem uma causa estabelecida. Deu para entender? Tá? Eu sempre gosto de dar um exemplo, né? Para quem está chegando aqui, eu sempre gosto de dar um exemplo assim, né? Se você tem uma dor de cabeça por causa de uma meningite, o problema é a meningite. Então, a sua dor de cabeça é secundária à meningite. Você cuidou da meningite, a dor de cabeça vai embora. Então, ela é uma consequência. Quando a gente fala de cefaleia primária, não tem nada que está causando aquela dor de cabeça. A dor de cabeça é a própria doença, é a própria condição. Deu para entender? Tá? Então, a migrânia, a tensional, são cefaleias primárias. Tá? Uma cefaleia, olha o nome, ó, cefaleia secundária DTM. É a DTM, é a disfunção temporomandibular, que está causando aquela dor de cabeça. Você cuidou da disfunção, a dor de cabeça vai embora. Tá bom? A cefaleia em salvas, ela faz parte de um grupo de cefaleias chamadas cefaleias trigêmino-autonômicas. Trigêmino-autonômicas, que é um grupo de cefaleias primárias. Ou seja, não tem uma causa estabelecida. A cefaleia é a própria condição, é a própria doença. Tá bom? Sim, tem caráter genético, a migrânia é genética, a cefaleia em salvas também é genética, tá? Então, a gente não sabe porque a pessoa tem aquilo, porque ela tem ali no seu código genético, tá? Mas ela tem, tá? E a gente não sabe por que em alguns pacientes tem e outros não tem. Uns desenvolvem, outros não desenvolvem. Mas o que é importante aqui é que ela é uma cefaleia primária. Primária, ou seja, não tem uma causa estabelecida. Ela não vem de algo, ela não é consequência de algo. Beleza? Tranquilo até aqui? Muito bom. A cefaleia em salvas, gente, ela faz parte de um grupo de cefaleias, como eu falei, chamadas cefaleias trigêmino-autonômicas. O que significa isso? Né? É um grupo que tem várias cefaleias, a mais conhecida é a cefaleia em salvas, tá? É uma cefaleia que ela tem uma característica muito de dor trigeminal com sintomas de sistema nervoso autônomo. Então, é simples entender, ó. Oi, Neide, boa noite. Regina, Vera, Carmen, tá tudo aqui. A cefaleia trigêmino autonômica, o grupo da cefaleia trigêmino autonômica, como o próprio nome diz, é um tipo de dor de cabeça que a dor tem muito caráter trigeminal, então na região, na porção do trigêmeo, e tem sintomas associados do sistema nervoso autônomo, principalmente do sistema parasimpático, ok? Então, é um grupo de cefaleias, tá? Que mudam uma coisinha aqui ou outra ali, mas elas têm uma característica em comum. A característica em comum é que é bem no trajeto do trigêmeo, tá? De caráter bem trigeminal, a dor trigeminal, e tem sintomas associados do sistema nervoso autônomo, o que não acontece frequentemente na migrânia, não acontece na cervicogênica, não acontece na tensional, é marcante na cefaleia em salvas, beleza? É uma dor unilateral, tá? Direita ou esquerda. Ela tem um caráter muito evidente de dor temporal, tá? Unilateral, e orbital, periorbital. Temporal e periorbital. Dói o restante do rosto? Dói o restante do rosto. Mas é muito evidente esse tipo de dor de cabeça ser temporal e periorbital. Tá? A tensional é a cabeça inteira, a migrânia pega, às vezes, toda essa região aqui, pega pescoço, tá? Então, é unilateral, só fica daquele lado, o que não acontece na migrânia. A migrânia muda de lado. E orbital, tá? A dor, como eu disse, é de severa a muito severa, tá? O paciente, ele apresenta
além da dor unilateral muito severa, ele apresenta os sintomas associados autonômicos. Então, ele começa a ter muito lacrimejamento durante a crise. Ele tem pode ter muita congestão nasal. Ele tem miose, né? Então, fechamento da pupila. Ele tem edema palpebral. Ele tem ptose, queda da pálpebra. Ele pode ter ou congestão, ele pode ter rinorreia, então coriza, tá? Então começa a ter o nariz escorrendo, tá? Então, ele tem várias sintomatologias, tem uma organização de sintomas, uma sintomatologia muito característica mais do parasimpático do que do simpático, tá? A cefaleia em salvas, ela gera uma disfunção do sistema nervoso autônomo, o que, por sua vez, faz com que o sistema parasimpático fique muito ativo e diminua a atividade do sistema nervoso simpático, tá? Então, é extremamente comum. Vamos lá. O paciente vai ter dor unilateral, temporal e periorbital, miose, ptose palpebral, edema palpebral, lacrimejamento, ele pode ter congestão nasal, ou ele pode ter rinorreia. O paciente pode ficar com vermelhidão no olho, o olho muito vermelho, tá? O paciente fica, além disso, o paciente pode desenvolver agitação, tá? Mas aí a agitação é por causa da dor, mas é muito comum ele ficar agitado, o que é totalmente diferente do paciente com migrânia, por exemplo. O que ele faz? Ele quer ficar quietinho no quarto, tranquilo. Essa é a característica. O paciente com cefaleia em salvas, não. Ele não consegue. Tamanha a dor, tá? Diferente da enxaqueca, é uma dor de cabeça que atinge mais homens do que mulheres. Vejam só. Então, se na enxaqueca é uma proporção de a cada 3 mulheres, um homem, né, a cada 3 mulheres com enxaqueca para um homem com enxaqueca, isso aí é o contrário na cefaleia em salvas, tá? A cefaleia em salvas atinge mais os homens do que as mulheres, bem mais os homens do que as mulheres. E se você é filho de um pai com cefaleia em salvas, você tem mais de 10 vezes a chance de desenvolver cefaleia em salvas. A migrânia não chega nisso. Chega ali 3, 4 vezes chance de desenvolver. Na cefaleia em salvas, você tem mais de 10 vezes de chance de ter também cefaleia em salvas. Tá? Tá bom, Samuel, eu tô entendendo. Mas por que esse nome salvas? O que tem a ver salvas? Salvas é um termo em português, uma palavra em português, que pode significar surtos, picos. E é uma característica aí, anota aí, segunda característica marcante da cefaleia em salvas. Ela é uma dor de cabeça que dá em picos, em surtos. As crises são em picos, são em surtos, tá? Como que funcionam esses picos e como que funcionam esses surtos? Vejam só vocês, prestem atenção. Esse tipo de paciente, ele pode ter uma crise que vai durar de 15 minutos a 180 minutos na média. De 15 a 180 minutos. Então ele pode vir, a crise pode vir, uma dor forte, ela vai progredindo, aí vem muito forte, fica 15 minutos e para. De repente, dali algumas horas ela vem de novo e para. E isso vai variar de paciente para paciente, tá? A crise pode durar meia hora, pode durar 1 hora, pode durar 2 horas. E depois ela tem um tempo que ela some. Do jeito que ela veio, ela some, tá? Então ela dá aquele pico e para. Aquele pico e para. Daí que vem salvas. Você fala em salvas, em picos, em surtos. É pontual e para. Então ela dá um pico e para, dá um pico e para. E esse tempo de vir a crise e o espaçamento da crise varia muito de paciente para paciente. Então a gente fala que ela é quase que sazonal, ou seja, ela obedece um tempo, tá? Que é muito particular dela, muito característico dela. O paciente pode ter crises dia sim, dia não. Ele pode ter crises. Então, dias alternados, ele pode ter crises todos os dias, ele pode ter crise dia sim, dia não.
Ele pode ter 8, 9, 10 crises ao longo do dia. Pode ser que aquele dia ele teve uma. Olha só, hoje é segunda-feira, certo? O paciente hoje teve 2 crises. Aí passou, não teve mais. Amanhã, terça, ele não teve nenhuma. Na quarta, ele teve de novo 2 crises. Na quinta, ele não teve nenhuma. Na sexta, ele teve de novo. Então, ela pode seguir esse ritmo. Eu estou dando um exemplo de um paciente específico, mas ela pode seguir este ritmo. Veja só vocês. Tá? E essas crises, elas podem durar de semanas a meses. Então, o cara pode ficar uns 6 meses tendo crises assim. Você imagina que loucura? O cara pode ficar semanas tendo crises assim. E aí, ele pode ter remissão dos sintomas durante meses, durante anos. Ele falou, olha, o ano de 2020 eu não tive cefaleia em salvas. Porque todo setembro eu tenho. E é assim que funciona. E a gente vai explicar um pouquinho melhor sobre isso. Todo mês de setembro eu tenho. Aí ela fica até o fim do ano, depois ela some. E é assim que acontece. Aí a pessoa pode falar assim, nossa, o ano passado eu não tive. Então pode ser que a minha cefaleia em salvas ela está naquele período de remissão. Então tem pacientes que têm dia, hora marcada. É uma cefaleia que você sabe que está vindo. Ela tem dia e hora marcada. É muito louco isso. Né? E está se entendendo agora da onde pode acontecer isso. Por que isso acontece? Por que ela é tão, assim, né, ritmo inglês, né? Aquela coisa, né, que o paciente tem, às vezes, sempre no mesmo mês do ano, na mesma hora do dia. Né? Porque ela obedece o ritmo circadiano do corpo. O ritmo do dia e da noite. As funções corporais que acontecem durante o dia e que acontecem durante a noite. A cefaleia em salvas, hoje a gente sabe que ela não tem uma causa, né, mas ela ataca o hipotálamo. E um núcleo no hipotálamo chamado núcleo supraquiasmático. Então anotem aí. O núcleo supraquiasmático, que fica dentro do hipotálamo, né, vamos falar do hipotálamo como um todo. Dentre as várias funções dele, né, a gente pode falar que o hipotálamo é uma região de sobrevivência nossa, ele cuida do ritmo do sono, vigília, ou seja, a hora que você dorme, a hora que você acorda. A questão da melatonina, né, que é o hormônio, a regulação da secreção de melatonina, que é o hormônio para você, que faz você pegar no sono e que é inibido quando há luz, por isso que a gente recomenda não ficar muito tempo no celular, muito tempo no computador, por causa da tela azul, e a tela azul, que é a tela do celular, do computador, ela inibe a produção de melatonina, né? Então, regula o sono, vigília, é o centro da fome, o centro da sede, está tudo ali, né? E algumas funções corporais, também de sobrevivência, estão ali reguladas pelo hipotálamo. O sistema nervoso autônomo, a sua regulação também passa pelo hipotálamo. Então, uma disfunção do hipotálamo acaba entrando, fazendo com que haja disfunção do ritmo circadiano, do metabolismo que acontece de dia e do metabolismo que acontece de noite. E é tão incrível isso que normalmente as cefaleias em salvas podem atingir os pacientes mais para o final da tarde e início da noite. Por isso do núcleo supraquiasmático. O núcleo supraquiasmático parece ter uma relação direta com a melatonina. E esses pacientes com cefaleia em salvas parece que tem uma alteração da melatonina. Vejam que uma coisa está se ligando à outra, né? Mas não é confuso, não. Então você tem uma disfunção do hipotálamo, então uma alteração da atividade do hipotálamo, que é um centro regulador de sede, de fome, do ritmo circadiano, do metabolismo do dia e da noite, né? Sono, vigília, né? E aí, principalmente do núcleo supraquiasmático, que está relacionado também com a produção de melatonina. E é por isso que esses pacientes, eles parece que apresentam mais crises no fim da tarde e durante a noite, mas não é 100%, mas parece que a maioria dos pacientes acontece isso mais no fim da tarde do que e à noite, e tem uma relação núcleo supraquiasmático com a melatonina, e esses pacientes com cefaleia em salvas têm uma alteração da produção de melatonina, veja só. Então, peraí, está começando a se construir um conceito aí, né? A gente sabe que não é o hipotálamo causador, mas o hipotálamo é o grande afetado. Tá dando para compreender?
Então, ela é meio complicadinha, mas a gente também não sabe tanto quanto a gente gostaria de saber dela. O que a gente sabe é isso, por enquanto, tá? Da parte de fisiopatologia, tá? É uma disfunção do hipotálamo e se fala hoje também na literatura de uma disfunção estrutural do hipotálamo. Você começa a ter alterações anatômicas, estruturais do hipotálamo. Olha só. E aí, alterações estruturais muda também, pode alterar a função do hipotálamo. Tá? Então, por isso que é uma cefaleia que ela tem essa marcação de hora, dia. Ela tem uma relação com o ritmo circadiano. Agora, exatamente por que isso acontece e como acontece, a gente está aprendendo ainda. Mas ela tem uma relação que não tem, a migrânia não tem isso. A tensional não tem isso. Agora, a salvas, ela tem, como ela atinge diretamente o hipotálamo, ela acaba atingindo o ritmo circadiano, que é esse ritmo de 24 horas, o dia e a noite, né? Todas as suas funções metabólicas, endócrinas, o dia e da noite, o tempo de despertar, o tempo de acordar, né? De despertar, de dormir, fome, sede, né? Então, e principalmente essa questão, né? De horário, né? Então, é engraçado que o paciente ele acaba tendo a dor mais ou menos no mesmo horário, mais ou menos no mesmo período, mais ou menos nos mesmos dias. É muito curioso isso, né? A Joelma perguntou se pode ter crise durante o ciclo do sono. Ele até pode, Joelma, até pode, tá? Ele pode não conseguir, às vezes, depois da crise, não conseguir pegar no sono, porque ele fica muito alterado, a crise é muito intensa e o sono pode ficar regular, mas pode acontecer durante o ciclo do sono, sim, tá? Acho que era só essa pergunta, né? Tá. Então, essa é a fisiopatologia básica, tá? Essa é a fisiopatologia básica. Então, recordando aí, cefaleia trigêmea autonômica, primária, mais homens do que mulheres, vai atingir a idade aí entre 20 a 40 anos, é uma dor temporal e periorbital, ela pega principalmente o hipotálamo, que é uma relação direta aí com disfunção anatômica e a disfunção do funcionamento do hipotálamo pelo ritmo circadiano. Ela tem períodos de pico, né? O paciente pode ter várias vezes durante o dia, ou ele pode ter um dia sim, um dia não, dias alternados, tá? Então, essa é a imagem, um panorama da cefaleia em salvas, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa antes da gente passar para a próxima parte. Sim. Essa cefaleia, ela pode ficar crônica? Ela pode. Mais ou menos 10 a 15% dos pacientes, eles podem desenvolver cefaleia em salvas crônica. Né? Veja só, então, é um tipo de cefaleia que pode ficar crônico, tá? Ela é bem diferente da enxaqueca, é isso aqui que eu queria salientar para vocês. No começo, às vezes, dependendo da forma como o paciente passa a história e tal, né, como ele te conta, ou como ele fala para o neurologista, ou para o profissional de saúde que ele está atendendo, sei lá, fisioterapeuta. No começo, se você não estiver muito ligado nos critérios diagnósticos, você pode, né, o neurologista pode comer bola, o fisioterapeuta às vezes pode comer bola, o profissional que estiver atendendo, né, porque algumas coisas podem te confundir entre a migrânia e a salvas, mas elas são diferentes, elas são bem diferentes, tá? A intensidade é muito maior na cefaleia em salvas. A migrânia, a partir do momento que você tem a crise permanece de 4 a 72 horas, ou ela passa, mas ela se mantém. Ela pode melhorar um pouquinho, mas ela está ali. Você pode passar 2, 3 dias com dor direto, na mesma intensidade, pode melhorar um pouquinho, mas se você não tem picos, aí eu estou parado aqui, de repente nas salvas vem a dor muito forte, insuportável. Os pacientes dizem muito que eles têm vontade de bater a cabeça na parede, literalmente eles batem a cabeça na parede para ver se a dor de bater a cabeça na parede passa a dor dele de cabeça. Ele fica inquieto, ele anda de um lado para outro, ele grita, ele chora, tá? Então isso é muito diferente da migrânia. As salvas não dá aura, tá? As salvas não dá aura. A salva ela não dá fonofonofobia, osmofobia, que a gente sempre fala da enxaqueca, tá? A salvas é daquele lado, ela não fica mudando de lado,
A migrânia costuma muito mudar de lado, tá? A migrânia, ela dá, 70% dos pacientes têm dor no pescoço, salvas é um ou outro paciente que tem mais dor no pescoço, tá? E as salvas tem muito marcante a questão trigêmina autonômica, a parte autonômica. Então, o paciente tem edema palpebral, o olho fica muito vermelho, ele pode ter nariz escorrendo, ptose, queda palpebral, edema palpebral. Tem vários sintomas aí do sistema nervoso autônomo que você não vê tanto na migrânia, mas sim, pode acabar confundindo um ou outro paciente. E sempre é mais homem, muito mais homem do que mulher. Ok? Entendido isso? Qual é o principal gatilho? Olha, um dos principais gatilhos da cefaleia em salvas é o álcool, tá? O álcool é considerado um dos principais gatilhos, tanto é que é orientado que o paciente que tem cefaleia em salvas não beba, seja abstêmio, porque é tomar e normalmente ter a crise, ok? Deu para entender isso? Até aqui, tranquilo, é muita informação, né? Mas é uma cefaleia diferente. É uma cefaleia diferente, tá? Eu deixei mais anotado mais algumas coisinhas aqui que eu queria falar para vocês antes de eu mostrar o vídeo para vocês, tá? Antes da gente mostrar o vídeo, é legal falar sobre a questão do sistema trigêmino vascular. O que é isso? Normalmente eu não entro tão aprofundado aqui, mas a única coisa que parece com a migrânia é isso. Então você tem um sistema de ligação, uma interação entre o sistema trigeminal e o sistema vascular. O trigêmeo, principalmente a raiz de V1, ela inerva vasos, né? Artérias e os vasos das meninges, tá? Quando o paciente que tem cefaleia, quando o paciente está em crise de cefaleia em salvos, você tem uma ativação desse sistema trigêmino vascular. O sistema trigêmino vascular provoca uma vasodilatação dessas artérias meninges, extras meninges, essas artérias cranianas, e é liberado um neuropeptídeo chamado CGRP, que também é liberado na migrânia. CGRP, que é um potente vasodilatador. Então, você tem a ativação do sistema trigêmino vascular. Esse sistema trigêmino vascular estimula a liberação desse CGRP. Esse CGRP vai no vaso. Faz vasodilatação. Tá? E ele, hoje, na enxaqueca, é considerado o start da enxaqueca. Então, medicações que controlam a produção do CGRP, inibem a produção do CGRP, ou quebram a ligação do CGRP, é uma medicação hoje revolucionária para enxaqueca. E para cefaleia em salvas, também tem se pensado nisso. Medicações que vão no CGRP, mas existem outras medicações também, que não vem ao caso a gente falar aqui. Tá? Então, esse comando da ativação do sistema trigêmino vascular, que faz essa vasodilatação das artérias meninges, isso também acontece na migrânia. Por isso que o paciente com cefaleia em salvas pode ter dor de caráter pulsátil. Uma das explicações é por causa dessa questão da vasodilatação, a dor pulsátil. Então, o paciente com cefaleia em salvas pode ter dor pulsátil também, tá? Mas é muito curioso, gente, a marcação de dias, de semana, de meses, tá? O paciente fala, eu estou em crise de salvas. De repente, ele vem, tem uma crise de 15 minutos na tua frente, insuportável, aí passa. Aí, chegou à tarde, ele tem mais uma. Aí, chegou à noite, ele tem mais uma. Mas a crise vem e vai embora. Por isso que é completamente diferente de qualquer outro tipo de dor de cabeça. E, às vezes, ele recebe um diagnóstico tardio. Sofre, e recebe um diagnóstico tardio. Porque poucas pessoas conhecem. E digo mais, poucos neurologistas estão acostumados a trabalhar com cefaleia em salvos. Por isso que existe um neurologista especialista em dor, né? O cefaliatra, o neurologista especialista em dor de cabeça. É um tipo de dor de cabeça que não é todo neuro que pega, todo neuro que consegue tocar, dar conta. E que dirá fisioterapeuta, né? Em relação à fisioterapia, nós estamos engatinhando aí em que nós podemos ajudar. Mas nós podemos ajudar nesse momento, principalmente na orientação, na educação desse paciente e, claro, se aparecer para você, no encaminhamento. Esse paciente precisa urgentemente de medicação.
Mas, acima de tudo, ele precisa urgentemente do diagnóstico correto. O diagnóstico correto. Muitos pacientes sofrem porque não tem um diagnóstico correto. Muitos pacientes sofrem porque não recebem um diagnóstico correto ou recebem um diagnóstico tardio. E ela tende a se tornar crônica. Então, de novo, muitos pacientes com cefaleia em salvas não sabem que tem cefaleia em salvas, acabam não recebendo um diagnóstico correto ou recebem um diagnóstico tardio. E essa manutenção desse tempo grande sem receber o diagnóstico adequado faz com que esse paciente possa desenvolver cefaleia em salvas crônica. O que é a cefaleia em salvas crônica? O paciente pode ter cefaleia até 1 ano direto, e com um período de remissão menos de 3 meses. Então, veja, o comum é o paciente ter uma salvas episódica, ele tem lá durante, 3 meses, 4 meses, aí ele fica às vezes 6 meses, 1 ano sem ter, de repente ele tem de novo. O paciente que desenvolve cefaleia em salvas crônica, ele tende a ter, por exemplo, 1 ano, ele tem direto 1 ano de cefaleia, e aí ele tem menos de 3 meses de remissão, ou ele não tem remissão, a dor fica. Como uma cefaleia crônica, todo dia. Mas você imagina o cara ter uma salvas todo dia. Então, ou ele não tem remissão, ou ele tem remissão que dura menos de 3 meses. Tá bom? Seguinte. Agora eu quero mostrar, eu estou falando teoria, blá, 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 tal, muito importante tudo isso, mas eu quero mostrar para vocês, né, quem ainda tem dúvida do que essa cefaleia insuportável, severa, muito severa, um vídeo gravado por um paciente, esse vídeo é público, ele está no YouTube, tem vários, e eu separei um aqui para mostrar para vocês um homem de meia idade filmando, gravando a sua crise de cefaleia em salvas. Então, ó, quem está aqui no Instagram, o Marcelo vai me ajudar aqui, é meu parceiro nas lives. O Marcelo, posso tirar o fone, então, né, do computador para deixar o vídeo, né? Para deixar o áudio para vocês no Instagram, mas quem estiver aqui no Instagram e quer ver o vídeo mesmo, vídeo e áudio, porque o áudio também é muito impactante, corre agora lá no YouTube que eu vou mostrar lá agora, tá? Então, vou dar aí 3, 2, 1. Você que está no Instagram quiser assistir o vídeo, corre lá para o YouTube, é só arrastar para cima aí nos meus stories, tá? Ou então, fica aqui no Instagram que eu vou deixar o vídeo para você, tá? Então, vamos lá. Marcelo, pode passar para mim. O pessoal do Instagram tá ouvindo? Dá um joinha para mim aí. Quem tiver no Instagram, não estiver ouvindo, me fala, viu? Esse é o áudio de um paciente no meio de uma crise de cefaleia em salvas. No meio de uma crise de cefaleia em salvas. É impactante, né, gente? É muito forte, né? Marcelo, eu acho que não dá para virar, né, o vídeo no Instagram, né? Eu tenho uma câmerazinha agora aqui. Não sei se dá, né? Será que dá? Não, né? Não sei se vocês conseguem ver. Eu acho que tá bom, né? Tá bom, deu pro pessoal ver aí. Beleza, pode parar, Marcelo. Beleza. Vocês viram, gente? Isso é o paciente que tem cefaleia em salvas. Isso é um vídeo, tá? Existem pacientes que sofrem muito mais
precisam ser amarrados porque não aguenta de dor, né? Se debate, é perigoso machucar, né? É extremamente forte. E depois, quem tiver curiosidade para saber o que é, para ver mais vídeos como esses, né? É só entrar lá no YouTube e digitar. O ideal é que você digite em inglês, que você vai achar muito mais, tá? Eu vou deixar escrito aqui, ó, é o Cluster Headache, tá? Só digitar Cluster Headache, Cluster. Vou pôr aqui, ó, no WhatsApp, no Instagram, e vocês copiam e jogam lá, tá? Cluster Headache, é só você... Isso, obrigado, Marcelo, deixou aí no YouTube. Cluster Headache, só digitar lá no YouTube, quem tiver curiosidade, vai ter uma porrada de vídeos públicos ali para vocês assistirem, e são realmente impactantes, muito fortes, né? Você não consegue assistir muito tempo, não, e essas são as crises, né? Você imagina o sofrimento desse paciente. Agora sim, acho que eu consigo fazer vocês entenderem que é diferente da enxaqueca, né? A crise é muito forte, né? E tratamento para isso? Tem tratamento? Tem. O tratamento, ele é medicamentoso, essencialmente. Tem até a Damares perguntou aqui, ó, fatores emocionais, estresse influenciam? Influenciam, tá, Damares? Influenciam sim, eu já vou falar já. O Joelma, eu vejo que sim, tá? Eu vejo que sim. Ela chega a ser ou igual ou mais forte, tá? No comecinho da live a gente estava falando, né, que ela faz parte da característica trigêmino autonômica, que é aquela dor bem característica trigeminal, mas ela tem sintomas associados do sistema nervoso autônomo, né? Eu já vi uma pessoa com uma crise trigeminal, assim, ao vivo, é incapacitante totalmente, e eu diria que eu acho que está muito próximo, viu, Joelma? Eu diria que está muito próximo. Mas eu vejo que a cefaleia em salvas, a pessoa ela fica muito mais inquieta que a trigeminal, que a neuralgia trigeminal. E ela tem um pouco mais de sofrimento. Eu vejo que parece que a intensidade é um pouco maior, mas elas são parecidas. Eu diria que são parecidas. Entretanto, a literatura fala que é a pior dor. É a pior dor. Tá? Mas a neuralgia trigeminal, com toda certeza, ela se assemelha muito à característica das salvas. Porque a trigeminal, ela não obedece tanto o ritmo circadiano. As salvas, ela obedece o ritmo circadiano, então o paciente ele não... Ele tem até dia, hora marcado, a trigeminal nem tanto, ela é impulsos, né? E isso o incapacita muito. E ele não sabe o que fazer, ele não sabe como agir, às vezes, principalmente no Brasil, não tem muito profissional que entende sobre isso, o diagnóstico acaba sendo tardio, ele começa a fazer abuso de medicação, né? Então eu vejo que o sofrimento, quando a gente fala de incapacidade, eu não falo não só da incapacidade, Joelma, da intensidade da cefaleia, mas eu digo assim, de incapacidade relacionada a anos vividos com dor, tem a capacidade de uma forma geral, não a intensidade só, mas de uma forma geral. Eu acho que as salvas, a gente não vê, nunca vi isso escrito, mas as salvas, para mim, ela pode ser... Ela é parecida, mas para mim ela é um pouquinho pior. Ela é um pouquinho pior, na minha opinião. E aí o tratamento disso, gente, sim, com certeza. É verdade, bem lembrado, Joel. As salvas faz isso até a migrânia. Né? Até a migrânia, a Joelma lembrou bem aqui, né? Ela leva pessoas ao suicídio. Né? A pessoa, ela não sabe o que fazer no meio de uma crise. Há pessoas com enxaqueca que chegam ao suicídio. As salvas, e a Joelma lembrou aqui também a neuralgia trigeminal, é a mesma coisa, realmente. Mas eu vejo que a neuralgia trigeminal tem mais, a gente sabe um pouco, a gente sabe um pouco mais, eu vejo, sabe, Joelma? As salvas ainda a gente não é que não sabe, mas o tratamento ainda ele precisa ser, principalmente o tratamento preventivo, né? Ele precisa ser melhor estudado, mas a gente já consegue ajudar os pacientes. Eu não vejo que a gente consegue ajudar tanto quanto na neuralgia. Sim, neurologia de uma forma geral, acho que ajuda mais a neuralgia trigeminal.
do que as salvas. Por isso que eu acho que as salvas tendem a ser um pouco mais incapacitante. Mas sim, ela pode levar ao suicídio também. Bem lembrado, Joel. E aí o tratamento disso, gente, o tratamento é medicamentoso, tá? Aqui a gente não fala medicamentoso e não medicamentoso. O tratamento, ele é medicamentoso associado a bons hábitos de vida e evitar cigarro, álcool, principalmente o álcool, que é um grande gatilho, tá? Então, às vezes, mudanças climáticas podem ser um gatilho, tá? Mas não é uma coisa absurda, como a migrânia. O grande gatilho é o álcool. E, infelizmente, como gera essa disfunção no hipotálamo, né, você não tem... meio que já está programado, você não vai ter muito controle. E aí, como é que é o controle disso? Né? Tem que ser medicamentoso, porque só os hábitos de vida não dão conta. Às vezes, em pacientes com migrânia, com enxaqueca, bons hábitos de vida dão conta, mas nos salvas, não. Você pode comer bem, você pode se hidratar bem, você pode praticar atividade física, estresse, cuidar do estresse, meditação, etc. Tudo isso vai ajudar. Mas vai ser insuficiente. Tá? Vai ser insuficiente. Você precisa do acompanhamento medicamentoso. Tá? Muito bem. Você tem duas classes de medicações, que é a medicação preventiva, ou seja, para diminuir a chance de crises, e a medicação abortiva. A abortiva, existe a medicação própria, são algumas medicações próprias para isso, mas uma curiosidade para vocês, né? O paciente, na hora da crise, ele tem que fazer inalação de oxigênio a 100%, tá? Então, ele tem que ter um cilindro de oxigênio em casa. O paciente com salvas, ele tem que ter um cilindro de oxigênio em casa. E na hora da crise, ele tem que fazer ali cerca de 20 minutos oxigênio a 100%, com fluxo alto aí, tá? Isso faz com que a dor diminua. Por quê? Sabe-se que as salvas, ela gera uma hipoperfusão do oxigênio cerebral. Então, quando você inala o oxigênio a 100%, você aumenta a perfusão. Então, você aumenta o aporte de oxigênio, então você vai ajudar a melhorar a perfusão cerebral. Então, ela causa uma hipoperfusão cerebral. Deu para entender? Então, o oxigênio, se você for num pronto atendimento, eles vão te pôr no oxigênio. O cara que sabe que você está tendo uma salvas, ele vai te pôr no oxigênio, ele vai te dar a sua medicação. Vai te dar a medicação e vai te pôr no oxigênio. Então, o paciente com salvas, ele tem um cilindro de oxigênio, que ele sabe que ele tem salvas, ele tem um cilindro de oxigênio dentro de casa, ele faz 20 minutos, espera um pouquinho, se não passar, faz mais 20 minutos, esse é o protocolo. Tá? Sempre oxigênio a 100%, tá? Fatores emocionais vão influenciar, mas só cuidar deles vão ser insuficientes. Precisa da medicação. A fisioterapia, existem alguns trabalhos mostrando que a fisioterapia pode ajudar esses pacientes, mas nós estamos engateando ainda. É como eu disse no meio da live, a gente ajuda mais esses pacientes na orientação, na educação, no encaminhamento, se caso cai para você, do que propriamente querer ajudar esse paciente. Pelo amor de Deus, você, fisioterapeuta que está aqui, não queira tratar sozinho um paciente com salvas, tá? A gente cuida de muito paciente com dor de cabeça, mas salvas ainda nós estamos engatinhando. E tudo bem. Pode ser que a gente não consiga ajudar esse paciente ali, né, pondo a mão e etc, etc. Mas você pode indiretamente ajudar, orientando relação em educação em dor, orientação de exercícios, né? Você pode fazer outras coisas de medidas de saúde, medidas preventivas, mas a medicação ainda é o foco da cefaleia em salvas. É um paciente que sofre muito e ele precisa de uma medicação preventiva e de uma medicação abortiva. Tá? Então, basicamente, hoje o tratamento ele é pautado na medicação e, claro, controle e manutenção dos hábitos de vida, hábitos saudáveis. Tá? Por isso que é uma cefaleia complexa. Tá? Ela é uma cefaleia complicada, complexa, não tem cura, mas tem tratamento. Assim como a enxaqueca, não tem cura, mas ela tem tratamento. E fora do país existem organizações de pacientes, né? Organizações não governamentais de pacientes portadores de cefaleia em salvas que se ajudam ali mutuamente, né? Com palestras, com medicações, com eventos, com aulas,
promovendo educação e orientação de pessoas que acabaram de ser diagnosticadas com cefaleia em Salvos. Então, um ajuda o outro. Principalmente no mundo da internet que a gente vive, hoje ficou muito mais fácil você encontrar um paciente como você que tem cefaleia em Salvos. No Brasil existe uma associação, que é a Associação Brasileira de Cefaleia em Salvos e Enxaqueca, que é a ABRACES, mas fora do país é muito forte essas associações, elas fazem campanhas, e eu queria mostrar uma campanha aqui do Reino Unido para vocês. Então, quem está aqui no Instagram não vai conseguir ver, mas está lá no YouTube, tá? Então, se vocês quiserem ir lá no YouTube para ver, eu vou passar agora, vou pedir para o Marcelo passar no YouTube para mim, a campanha do Reino Unido para pacientes com cefaleia em Salvos, de uma organização ali não governamental de cefaleia em Salvos. Marcelo, põe para mim a campanha. E eu vou explicando em cima, tá? This is Clarissa. Acho que eu vou pôr aqui para vocês, ó. She's experiencing a cluster headache attack. Dá para ver, Marcelo? She hears loud ringing inside her head. Então, o paciente no meio de uma crise, ele sente um ruído no Fire ouvido, burning sensation uma ignites sensação de behind her queimação. eye. Marcelo, dá um ok para ver se eles estão vendo aí. Não sei se vocês conseguem ver, mas está lá no YouTube, tá, Hitting gente? her head against a solid object to fight the pain. Vontade de bater a cabeça na parede. Ela está no meio de uma crise, ela está fazendo uso de oxigênio. Isso é para conscientizar a população do que é uma cefaleia em Salvos, né? Oxygen helps steady her breath and keeps her from passing out. O oxigênio ajuda para você não desmaiar. She injects herself with a sumatriptan pen. Isso aí é uma medicação, né? Uma caneta com sumatriptano. Her eye swells and droops. Olha lá, vermelhidão no olho, lacrimejamento, edema. Essa medicação, ela própria aplica como se fosse insulina, tá, gente? Náusea e vômito. Depois da crise. She may sometimes vomit after an attack. Cold water helps soothe the pain Água and fria discomfort. ou gelo ajuda. Lembra que eu falei da vasodilatação? Então você tem que promover vasoconstrição. E o paciente, ele desidrata. O hipotálamo é o centro da sede. Então a desidratação acaba se tornando mais um gatilho. Então o paciente começa com muita sede. E ele bebe bastante água. No Extreme Brasil, thirst and dehydration often a gente follows. toma essa água da torneira. This is the first of many cluster headache attacks that Clarissa will endure E olha lá, today. ó, ela falando, esse é o primeiro de muitos ataques Those durante who o suffer dia. from cluster headaches experience pedindo these pra attacks ajudar. multiple times a day. More information can be found at these websites. Essas são as organizações. Tá? É isso. Pode tirar, Marcelo. Certo, gente? Aqui foi só para mostrar, eu queria que vocês vissem, tivessem mais ou menos uma ideia, mas a live fica gravada durante 24 horas lá no YouTube, então o vídeo fica bonitinho lá para vocês verem, pessoal aqui do Instagram, tá? E a ideia aqui é que vocês tenham uma base, né? Sobre cefaleia em Salvos, né? E que se vocês quiserem mostrar essa live aqui, a coluna no ponto está falando, pessoal, se quiser mostrar para o paciente, pode sim, tá? Então vejam que existem organizações não governamentais já preparadas e, né, com perdão do trocadilho, bem organizadas fora do país para ajudar esses pacientes que recebem um diagnóstico de cefaleia em Salvos e se sentem perdidos. Então com palestras educacionais, motivacionais, orientação, ajuda com medicamento, arrecadação de fundos, tem muita coisa. No Brasil isso existe, mas não é tão forte, mas fora do país é muito forte. Fora do país é muito forte organizações para enxaqueca, por exemplo, não governamentais para enxaqueca, tá? Então as pessoas têm bastante isso como cultura fora daqui, tá? Então,
basicamente, gente, é isso que eu queria mostrar para vocês, tá? Então, eu queria que, de fato, passar esses vídeos para vocês darem uma olhada no que é a cefaleia em salvas, terem uma ideia do que é cefaleia em salvas. Talvez você conheceu alguém com cefaleia em salvas depois dessa live. Isso pode te fazer pensar, nossa, aquele cara, então, acho que tinha cefaleia em salvas, aquela pessoa podia ter cefaleia em salvas, né? E se aparecer algum paciente para você, ou algum conhecido para você com sintomas semelhantes, sinais e sintomas semelhantes, você já sabe, há uma grande chance de ser cefaleia em salvas. Você tem que indicar para um bom neurologista cefaliatra para começar com a medicação o mais rápido possível. E se houver necessidade da fisioterapia, sim, o fisioterapeuta vai cuidar, além, né, como a Damares lembrou aí, fatores emocionais. Cuidar dos fatores emocionais, cuidar dos hábitos de vida é super importante. Tá? Porque, também muito bem lembrado pela Joelma, todas essas dores trigeminais, neuralgia trigeminal, bem lembrado por ela, e a cefaleia em salvas, né, alguns pacientes até com enxaqueca sofrem disso, aumenta a ansiedade, desenvolvem depressão e podem cometer suicídio, né? E as salvas, principalmente, além por causa da dor em si, o paciente ele não suporta, né, e da incapacidade que ele tem, principalmente quando ele desenvolve cefaleia em salvas crônicas, tá? O Manuel Francisco no YouTube está perguntando, não entendi a função do O2 a 100%. O O2 a 100% é para você aumentar rapidamente o influxo de oxigênio e melhorar a perfusão de oxigênio cerebral, porque esses pacientes tendem a ter uma hipoperfusão de oxigênio, é por isso, tá bom? Certo, gente? Então, espero que vocês tenham gostado da live, espero que ela tenha contribuído de alguma forma para vocês. Avisem os amigos, essa live não fica salva no Instagram, mas fica salva no YouTube por 24 horas, tá? É uma cefaleia que a gente precisa conhecer como profissional de saúde, como fisioterapeuta, para poder ajudar esses pacientes caso aparecer para a gente e para poder ajudar as pessoas a orientar, informar essas pessoas, né, para que cada vez mais e mais as pessoas saibam e possam receber orientação adequada e tratamento adequado. Certo? Boa noite para vocês, fiquem com Deus, bom descanso, boa semana aí para vocês, tá bom? A gente vai se falando, continua me seguindo aqui no Instagram, continua assistindo os vídeos no YouTube, a gente está sempre jogando aqui para vocês, todo dia, conhecimento sobre fisioterapia e dor de cabeça. Não deixa de, como o Marcelo lembrou aí, deixa o seu like, manda os coraçõezinhos aí para mim no Instagram, que é importante para a gente, se inscreve lá no canal, que isso fortalece a gente aí, tá bom? Beijo, gente. Boa noite, fiquem com Deus, bom descanso. Oi, Mari. Boa noite. Tchau, Joelma. Tchau, gente. Até mais.